Então vamos lá, irmãos. Lucas, Evangelho de Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, sem dúvida, nós precisamos sempre da orientação, do guiar do Espírito Santo através da ministração da Tua Palavra. Nós precisamos do Espírito de sabedoria, de revelação através da Tua Palavra, para que esta palavra, para que esse estudo, para que esta hora seja para nós ouvir da Tua voz, seja para nós ministração do alto sobre as nossas vidas. Fala das coisas do alto para nós. Revela-nos, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade, os Teus segredos, os Teus mistérios. Nós pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse trecho da palavra, como vocês podem notar, ele traz uma parábola que contém uma lição muito simples, mas também muito importante, sem dúvida, para todos nós. Note só que interessante. Jesus, em determinado momento, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Observe que interessante esta primeira cena da parábola, né? Jesus aqui fala sobre um certo homem que tinha uma árvore, né, destinada a gerar figos, uma figueira, né, que foi plantada onde? Em uma vinha. Ou seja, que foi plantado em um lugar do quê? De videiras, de uva, e não de figos. Uma figueira plantada em uma vinha. Interessante essa cena, né? Bom, o que há de revelante sobre isso, né? Vamos pensar um pouco sobre esse quadro. Se observarmos aqui rapidamente com cuidado, a gente pode notar facilmente, irmãos, que Jesus, ao falar sobre essa figueira, né, nesta vinha, tem a intenção do quê? De destacar aqui o quê? Algo único, algo distinto, algo diferente. Por quê? Porque naquele lugar, naquela situação, na vinha, a figueira é o quê? É única, é distinta. É uma figueira plantada na vinha, né, irmãos? Ou seja, a figueira ali, irmãos, ela é totalmente diferente das demais. Ela não tem a mesma composição, a mesma natureza, as mesmas flores, os mesmos frutos, as mesmas raízes, o mesmo porte, o mesmo tipo de crescimento, ou seja, tudo nela é diferente das demais. Ela ali é o quê? É única. É uma videira plantada numa vinha. Uma videira plantada numa vinha. Bom, pensa comigo, o que isso pode nos dizer a respeito, irmãos, daquele certo homem, ou seja, do dono da vinha, aquele que plantou a vinha, a figueira na sua vinha. O que esse simples fato pode nos dizer a respeito desse homem? O que isso pode nos falar sobre esse homem? Bom, irmãos, há algo sutil aqui e interessante sobre ele. O que? Segundo as palavras de Jesus, este certo homem é alguém que planta e está interessado em quê? Em algo único, diferente, distinto. Em sua vinha, na vinha dele, né, deste certo homem, há uma figueira que ele plantou.
Há algo distinto ali, algo único, diferente. Isso é obra, isso é arquitetado, isso é planejado por este certo homem. Foi ele quem arquitetou isso, foi ele quem construiu essa cena, foi ele quem planejou esta cena. Plantar uma figueira aonde? Na sua vinha. Ali muitas videiras, ali muitas uvas, mas ele planejou plantar uma figueira na sua vinha. Ou seja, eis aqui um homem interessado em algo distinto, em algo único, seleto, diferente, separado das demais. Percebem isso? Consegue notar essa cena? Pois bem, então o que acontece? Olha só. Diz a palavra que este certo homem, o dono da vinha, vindo procurar fruto nela, ou seja, na figueira. Onde que ele veio procurar fruto? Na figueira, não na vinha. Ele veio procurar fruto aonde? Na figueira. Diz que esse homem, vindo procurar fruto nela, o que acontece? Não achou. Quando ele veio procurar o fruto na figueira, que ele mesmo plantou, que ele mesmo planejou, cultivou, né? Ele mesmo arquitetou isso. Quando ele veio procurar o fruto, ele não achou. Por essa razão, então, ele diz assim no verso 7. Lucas 13, verso 7. Pelo que o dono da vinha disse ao viticultor, o certo homem disse: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Irmãos, não achando o fruto na figueira, o certo homem diz 3 coisas ao viticultor. Primeiro, ele diz: há 3 anos venho o quê? Procurar fruto nesta figueira e não acho. Primeira coisa, 3 anos venho procurar fruto na figueira e não acho. Segunda coisa, ele diz assim: podes cortá-la. E terceira coisa, ele diz também: para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Irmãos, 3 declarações, né? 3 conclusões, 3 questões levantadas pelo dono da vinha, pelo certo homem, quando ele não acha fruto na sua figueira. Com essas 3 declarações, né, há coisas importantes que nós podemos aprender sobre o certo homem. Há coisas importantes a respeito dele que nós podemos entender e nós podemos aprender. Primeiro, olha só. Eis aqui, irmãos, um homem o quê? Definitivamente e insistentemente à procura do quê? Fruto. O homem diz ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Eis aqui a disposição, eis aqui o anseio, eis aqui o desejo deste dono da vinha, irmãos. Por anos ele tem vindo o quê? Procurar frutos na sua figueira. Por anos ele tem desejado, ele quer o quê? Os figos que foram plantados na sua vinha, em meio às uvas. Por anos ele tem desejado isso. Por anos ele tem procurado por isso. Por anos ele tem ansiado por isso. Insistentemente, ano após ano, ele vem procurando o fruto na figueira. Ele vem à procura dos figos plantados na sua vinha. Mas que, infelizmente, segundo palavras dele próprio, ele não tem achado. Isso nos leva agora à segunda questão interessante sobre esse homem. Eis aqui um homem, irmãos, que não encontrando fruto, pensa assim. Olha só o que ele pensa ao não encontrar o fruto. Ele diz: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então ele diz assim: podes cortá-la. Para que está ela ainda
ocupando inutilmente a terra. Eis a mente, eis o pensamento desse homem. Uma vez que ele não encontra o fruto, uma vez que não há o fruto que ele ano após ano tem procurado, olha só, uma vez que ele se depara com essa realidade, não há fruto na figueira, ano após ano venho procurar e não acho. Olha só, uma vez que ele se depara com isso, para este homem então a figueira está o quê? Ocupando a terra inutilmente. Ou seja, para ele então esta figueira é o quê? Inútil. Está ocupando a terra inutilmente. E por isso pode cortá-la. Irmãos, há algo realmente muito importante nessa cena, nessas questões. Observe bem, mesmo sendo uma planta única, mesmo sendo uma planta distinta, olha só, né? Diferente na sua vinha, única, distinta, diferente. Mesmo sendo assim, mesmo tendo sido arquitetada por ele, planejada por ele, mesmo ele tendo desejado isso, quando esse homem vem insistentemente à procura do fruto nela e não encontra, uma vez que não há fruto, para ele essa figueira passa a ser o quê? Inútil. Ou seja, passa a ser sem valor, sem uso. Embora seja diferente, embora seja única, distinta das demais. Isso é, na ótica dele, irmãos, o dono da vinha, o que realmente faz da figueira valiosa e proveitosa são o quê? Os frutos. O que realmente faz da figueira ser realmente valiosa, útil, na ótica do dono da vinha, são os frutos. Quando ele se depara para esta realidade não há fruto, ele não fica lamentando, puxa, mas é distinta, mas é diferente, não é da mesma natureza. Não, ele quer o fruto. Não tendo o fruto, ele passa a olhar para ela como algo inútil. E aí determina que ela pode ser cortada. Em outras palavras, irmãos, o que para ele está valendo não é somente ser diferente, única, distinta. Para ele tem que ter fruto. Não vale para ele somente ser diferente, ser distinto, ter naturezas diferentes. Para ele tem que ter fruto. É isso que ele espera, é isso que ele quer da sua figueira, na sua vinha. Quando ele olha para a sua figueira, na sua vinha, ele quer o fruto. Se não houver o fruto, está ocupando inutilmente a terra. Pode cortar. Irmãos, eis aqui a figura de um homem, olha só, repleto de autoridade, de domínio, com claras opiniões, anseios e desejos. Ele tem autoridade, ele tem domínio, ele pode mandar cortá-la, assim como ele pôde plantá-la. E ele tem claros anseios, claros desejos a respeito da sua figueira. Ele quer o fruto. É isso que ele quer. O que ele quer da sua figueira? O fruto. Senão ele determina, pode cortar. Está ocupando a terra inutilmente. Bom, irmão, nesse ponto vale relembrar que nós estamos falando de uma parábola, né? Isso reflete ao quê? A uma realidade espiritual. A parábola, todas elas, né, são figuras, são exemplos de realidades espirituais. Nós estamos falando, por meio de figuras, de realidades espirituais. Bom, diante disso,
Lucas 13, verso 8, diz mais assim. Diz assim, ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Jesus, irmão, continua dizendo aqui, que quando o viticultor, né, não o dono da vinha, mas o viticultor ouve a opinião e a determinação do dono da vinha, né, quando diz, pode cortá-la, quando ele ouve isso, o que ele diz, o viticultor? Diz aí a palavra que ele diz assim, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. As lições importantes agora são a respeito do viticultor. Um outro personagem dentro dessa parábola. Primeiro nós vimos a figura forte, firme, marcante do certo homem, o dono da vinha, aquele que plantou a figueira. Agora a gente vê bastante algo sobre o viticultor. Qual é o papel e a importância desse homem neste enredo, nesse cenário, irmão? Olha só, segundo palavras do Jesus, em primeiro lugar, o viticultor é aquele que o quê? Que intercede diante do dono da vinha pela figueira. Quando o dono da vinha diz, pode cortá-la, o viticultor então responde, intercedendo, Senhor, deixa ainda este ano. A ordem do dono era o quê? Corta. O viticultor então intercede, irmãos, dizendo, Senhor, deixa ainda este ano. Eis aqui um homem, irmãos, que intercede pela figueira, né? Eis um homem aqui que se coloca como um mediador entre a figueira e o dono da vinha, intercedendo pela figueira. Entre a figueira e o dono da vinha aparece o viticultor, intercedendo por ela, que não tem fruto. Que não tem fruto. Irmãos, eis aqui um homem longânimo, paciente, esperançoso. Para ele ainda há tempo de se ver o fruto. Deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Ele tem esperança de que possa surgir o fruto, de que possa brotar o fruto. Para ele ainda há tempo, irmãos, de brotar os figos com suas flores, com seus frutos internos, dentro daquele casulo. Sabia que o figo é uma fruta que as flores e os frutos, reais frutos, eles são internos. Você não come aquele casulo. Você abre o figo e aí você vê as flores e você vê os frutos. São aqueles pequenos, quase que sementinhas dos figos. Inflorescência e tem um nome lá isso. Né? O figo tem a doçura do figo, a beleza do figo está interna. É interna. Tem uma figura linda isso aí, né? Vamos pensando nessas coisas. Bom, então a primeira coisa é que o viticultor, irmãos, ele o quê? Ele intercede, né? Pela figueira. Em segundo lugar, o viticultor é aquele que não só intercede pela figueira, mas também está disposto ao quê? A operar, a trabalhar na figueira para que ela dê fruto. Ao senhor da vinha ele disse, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, lhe ponha estrume. Segundo Jesus, eis um homem aqui, irmãos, disposto a cavar ao redor da figueira. A figueira tem que cavar ao redor da figueira. Tem que cavar, tirar a terra de volta da figueira. A terra que está sufocando as raízes, deixando de entrar o oxigênio, deixando de nutrir as raízes. A terra precisa cavar. Precisa cavar, precisa colocar fertilizante. Irmãos, na opinião, né, do viticultor,
se cavar ao redor da figueira, se colocar nela fertilizante, é possível que ela venha a dar frutos. Essa é a esperança dele, né? Esse é o anseio dele também. É o que ele quer fazer, é o que ele espera. Não, vamos tentar cavar, vamos cavar. E Deus precisa cavar na figueira, né? Ao redor da figueira, precisa cavar. Sabiam disso? Precisa tirar a terra. Precisa abrir espaço. Precisa deixar o ar entrar, o oxigênio, o vento, o fertilizante, aquilo que nutre, precisa entrar. Precisa chegar na raiz. Precisa encontrar raiz. A raiz tem que estar nutrida. Porque se a raiz estiver frágil, se a raiz não estiver sendo, bem arejada, recebendo nutriente, o que acontece? Ela pode ser até uma figueira linda, mas não tem fruto. Irmãos, em outras palavras, eis um homem aqui disposto a cavar, para fortalecer, para arejar, para nutrir, para alimentar as raízes da figueira. Tudo isso para que ela dê fruto. Em resumo, eis aqui, irmãos, a figura de um homem intercessor, compassivo e disposto a trabalhar na e em prol da figueira. Eis um homem aqui disposto a trabalhar na e em prol da figueira. Bom, detalhe importante. Olha só que interessante. Embora esse homem seja tudo isso, intercessor, disposto a trabalhar na figueira, em prol da figueira, esse homem também compartilha das mesmas opiniões do senhor da vinha. As mesmas opiniões. Olha só, verso 9. O viticultor também disse assim: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Irmãos, eis aqui o veredito. Veredito. Eis aqui a opinião final, tanto do viticultor como do dono da vinha. Se a figueira vier a dar fruto, depois que cavar, depois que nutrir, se vier a dar fruto, diz a palavra que ela, então, bem está. Ou seja, que está bem. Eis uma figueira que está bem, saudável, sã. Se a figueira não der fruto, mandarás cortá-la. Eis aqui o veredito, eis aqui a conclusão final sobre a figueira. É a conclusão final sobre a figueira. Tanto na opinião do dono da vinha como do viticultor. Se afinal de tudo, depois da intercessão, depois de ser longânimo, compassivo, adiar a determinação do dono da vinha, depois de cavar, depois de nutrir, se não der fruto, a opinião dos dois é: mandarás cortá-lo. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Há um detalhe fundamental sobre tudo isso que a gente não pode deixar despercebido, a gente precisa destacar. Mesmo tendo o viticultor intercedido pela figueira, mesmo o viticultor sendo compassivo, longânimo, mesmo tendo trabalhado sobre a figueira, cavado ao redor da figueira, colocado fertilizante na figueira, em prol da figueira, para que a figueira permaneça. Embora tudo isso, se afinal não tiver fruto na figueira, então não está bem. E assim mandarás cortá-lo. Ponto final. Afinal de contas, o que mais a gente pode fazer com essa figueira? O que mais? O que
mais se pode fazer com a figueira? Já teve intercessão, já teve compaixão, longanimidade, já teve o trabalho, já teve cavar, já teve nutrição, já teve ar, mas não deu fruto. O que mais se pode fazer? Mandarás. Bom, irmãos, pergunto a vocês, usando dessa figueira, né, como figura dentro dessa parábola, que lição nós podemos aprender sobre tudo isso? Há pelo menos 4 grandes lições claras sobre essa parábola. 4, pelo menos 4. São lições claras sobre essa parábola. Eu resumiria assim. Primeiro, é fato, irmãos, fato. O dono da vinha quer frutos. O fruto único, o fruto distinto da figueira. Ele quer, esse é o seu desejo, irmãos, frutos. Isso é o que ele diz, né? O dono da vinha veio procurando fruto. Segunda lição. Sem fruto, a figueira, mesmo sendo única, mesmo sendo distinta na vinha, né? Mesmo sendo diferente, mesmo sendo, né, natureza diferente, forma diferente, tudo diferente. Oi? Exclusiva. Mesmo sendo exclusiva, se não tiver fruto, inútil. Está aí algo distinto, único, diferente e inútil, se não tiver fruto. Terceira lição, irmãos. Se a figueira tiver fruto, a figueira está bem. Se a figueira não tiver fruto, ela não está bem. Tem alguma coisa de errado, né? Tem algum problema nela, na figueira. Quarta lição. Se por fim a figueira não tiver fruto, se ainda depois da intercessão, se depois ainda de ser nutrida, trabalhada, amparada pelo viticultor, ainda assim não der fruto, o fim dela é mesmo tendo sido trabalhada, cultivada pacientemente pelo viticultor, né, que é esperançoso, que é longânimo, compassivo, se no final não se achar fruto, corta. Corta. Quantos estão entendendo? Oi? Está sendo contado. Sim. Tem um tempo, né? Que pode estar sendo prolongado, mas tem um tempo. Está sendo contado. Entende, irmãos? Bom, o segredo aqui, irmãos, o mistério aqui é saber exatamente quem, né, esse dono da vinha representa, quem esse viticultor representa e quem a figueira representa, porque afinal de contas, isso é uma parábola que traduz, que reflete realidades espirituais. Se os irmãos vierem a entender isso muito bem, os irmãos certamente serão edificados. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela palavra do Senhor, que é simples, o Evangelho é simples, claro, transparente. Obrigado pelas realidades que o Senhor tem transmitido a nós, através da Tua palavra. Mais uma vez, podemos sair daqui conscientes que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, por nos ensinar e nos orientar a respeito das verdades, das realidades
do teu evangelho. Obrigado por esta figura, por esta parábola, por estes ensinos de Jesus Cristo. Obrigado pela sabedoria que há na palavra de Jesus Cristo, o Filho. Obrigado por isso, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que pela graça que há em Ti mesmo, venhamos a entender plenamente estas verdades e não só entendê-las, trazê-las para a nossa própria vida, trazê-las pelo nosso próprio viver. Escreve em nós, Pai, como diz a Tua palavra, escreve no nosso coração a Tua lei, os Teus princípios, as Tuas verdades, para que deles não venhamos, ó Pai, a nos separar, para que venhamos a não desviar das Tuas palavras. Obrigado por essa hora, obrigado por todos aqui, obrigado por todos que ouvem essa palavra. Sê conosco, mais e mais te pedimos, nos acompanha em misericórdia, em graça. Nós te pedimos, Senhor, continua fazendo a boa obra que começastes na nossa vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado também por esta hora de comunhão, hora de estarmos juntos, reunidos. Pai, sê conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.